bem, meu nome é Pascoal, eu trabalho com cabaça, junto com a esposa, tá? Comecei tem alguns anos, tá? A gente começou a trabalhar com cabaça e dá trabalho, mas é uma coisa que fica muito bonito depois do término. Vivo também da cabaça para poder estar fazendo o meu trabalho. Faço galinhas, bichos, santos e o ideal também, os balões. Eu faço muito balão, tá? E por esses anos, são muitos anos já, são qualquer coisa em 15, 16 anos que a gente trabalha com cabaça. E a cabaça dá trabalho, a gente limpa, a gente imuniza, porque na verdade para muita gente a cabaça é muito fácil pegar, passar o biscuit e pintar, e não é nada disso. A cabaça você tem que tratar ela para que ela não estrague nunca, que é o primeiro passo. O segundo passo, sim, aí é o término, aí são as ideias que vêm na cabeça, você pinta, você faz tudo aquilo que acha que é bonito e que as pessoas vão gostar, que é o nosso comércio. É um comércio forte, o decorativo, tá? Já participei de muitas feiras, feiras grandes, e que dá todo o trabalho que a gente fabrica, né? É uma fabricação toda ela manual, nada de muito uso de máquinas, praticamente nenhuma, né? Então eu aqui quero mostrar para vocês hoje um trabalho diversificado, um trabalho pequeno, porque a gente pode estar mostrando mais coisas, entendeu? Mas o nosso tempo hoje vai ser esse de mostrar aquilo diretamente do que eu fabrico, tá, gente? Segundo, depois vai haver a pintura, que aí fica a parte da minha esposa, que é ela que pinta, tá? Mas o acabamento, a preparação, sou eu que faço. Vou mostrar para vocês passo a passo do que eu faço. Oi! Bom, vamos lá. Hoje é o dia da preparação da cabaça, correto? A preparação da cabaça vem a passo a passo. O que seria? Para mim chegar e fazer essa peça, eu tenho que cortar essa, serrar, para depois de limpar toda ela por dentro, eu vou colocar ela de molho junto com o anticupim. Por quê? Evitar o cupim, tá? A cabaça tem que ser imunizada, porque ao passar do tempo ela pode vir se deteriorar. E para isso a gente imuniza ela. Então, ela depois de cortada e tudo, quando ela estiver pronta, ela está assim hoje, ela pode virar isso aqui, ela pode, por exemplo, virar um santinho, ou, quem sabe, um porta-toalha, tá? Então, aqui você tem todos esses modelos, tá? Por exemplo, mais um outro santo diferente. Esse bichinho, pode ser ele menor e pode ser ele maior. Além de, o mais forte que a gente faz bastante, são os balõezinhos. Balão de cabaça. São todos esses aqui, que esse aqui virou esse. Aí vem o desenho vem da cabeça da gente, que a gente inventa, então sai todos esses. Tem até o modelinho de uma vaquinha aqui, tá? Seria esse aqui. Então o desenho vai da sua criatividade, da minha, como eu fabrico bastante, mas sempre começando com a cabaça a grosso modo, que é esse aqui. A cabaça ela é assim, plantada, depois seca, é isso que acontece. E o meu trabalho nesses anos todos, junto com a esposa, é fabricar peças com material que é a cabaça. Entendeu? Então nós vamos fazer hoje, passo a passo, todo o processo, para que você conheça o que é o trabalho da cabaça. Muito bem, agora vamos à preparação da cabaça. O que seria? A preparação da cabaça eu escolho a cabaça melhor, tá? E vou abrir a cabaça. Você pode estar abrindo com um arco de serra, uma serrinha
simples, tá? Como, por exemplo, você pode abrir com uma máquina dessas aqui, tá? Muito cuidado no manuseio, é o que eu faço, tá? Então agora eu vou abrir a cabaça, vou com a máquina para vocês verem que fica perfeito. Feito isso, eu vou acabar de abrir na medida que eu possa estar fazendo o meu balão, certo? Tirei a primeira peça, eu preciso que limpe. Então, eu faço isso, depois vem, o final vem o acabamento. Muito bem, agora vamos à preparação da cabaça. O que seria? A preparação da cabaça é, eu escolho a cabaça melhor, tá? E vou abrir a cabaça. Você pode estar abrindo com um arco de serra, uma serrinha simples, tá? Como, por exemplo, você pode abrir com uma máquina dessas aqui, tá? Muito cuidado no manuseio, é o que eu faço, tá? Então agora eu vou abrir a cabaça, vou com a máquina para vocês verem que fica perfeito. Feito isso, eu vou acabar de abrir na medida que eu possa estar fazendo o meu balão, certo? Tirei a primeira peça, eu preciso que limpe. Então, eu faço isso, depois vem, o final vem o acabamento. Retirei as sementes, correto? Limpo todas as sementes. E a partir disso, agora vem a parte de imunização.
que eu vou usar o anti-cupim. O anti-cupim num balde, qualquer balde que você tiver, então eu faço isso, eu coloco meio balde de água com o produto para imunizar, anti-cupim. Feito isso, eu vou deixar de molho pelo menos algumas horas ou dia, porque quanto mais imunizado, melhor, certo? Pode ver aqui, tá? Então aqui ela fica descansando no produto para que ela venha a ser acabada e virar aquelas peças que eu já havia falado. Daí agora ela vai ficar de molho para que eu remova todo o lodo que existe dentro dela. E com isso ela vai sendo colocado o produto do anticupim. Porque enquanto isso ele está trabalhando, tirando todo o cupim dela, limpando, higienizando ela toda, tá? Então ela fica assim, ela fica bonita, tá? Mas para isso ela tem que ficar de molho e depois vai ao ar livre no sol para que ela seque, porque eu só posso trabalhar com ela seca para a aplicação da tinta que eu venho a pintar. Vou lixar, dar acabamento para depois vir a pintura, certo? Ela te faz uma pequena baguncinha, mas isso aqui já é um outro processo que você vai acabar entendendo que é o que eu faço, certo? Feito isso, depois dela secar, eu vou lixar e vou dar a pintura, certo? Olha só, ela está brilhando, porque esse veneno que existe de imunização, ele já é tipo um verniz, tá vendo como é que ela brilha? Ela fica bonita e é o processo de madeira, ela vira madeira, tá? Então tudo isso aí, com o passar dos anos, eu aprendi, quanto mais você limpar, melhor ela fica. Ela te dá um trabalho, mas é muito bom. O final disso é muito compensativo, que é o que vira os balões. Muito bem, agora vem a parte da imunização, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou colocar para secar. Ela já foi imunizada, mas eu preciso que seque para poder entrar para a pintura, correto? Então agora eu vou levar para o sol, descanse lá por algumas horas para que volte e eu faço a pintura, correto? Então vamos lá, vamos até o sol e vamos colocar. Feito isso, eu vou tirar da água, tirar bem o excesso e vou pendurar para secagem. Correto? Lugar bom. Claro que não é só uma. Hoje eu estou colocando uma, mas não é só uma. São várias que a gente coloca aí, uns 50, 100 peças. Por quê? Sai muito e o trabalho nosso fica diversificado. Cada cabaça vai ser um desenho, tá? Então você tem que ter vários modelinhos para que a cabaça te dá um trabalho bonito, certo? Então estou colocando para secar. Algumas horas depois vai secar e eu já volto para a pintura, lixar e pintar, correto? Aí agora eu vou te falar o processo de cada cabaça. Cada cabaça a gente pode estar fazendo muito trabalho. Aí vai da sua criatividade, que é a minha, e eu acabo fazendo várias peças. Por exemplo, o formato da cabaça, tá? Você vê que a cabaça ela tem vários formatos. Por exemplo, essa de pescoço eu até nem corto ela não. Essa aqui acaba virando até uma boneca. Então eu aproveito esse pescocinho dela exatamente para estar fazendo, vamos pensar aí, uma galinha. Essa galinha pode ser feita, quem sabe uma
um pouco mais baixa, que é essa girafinha. Então, enfim, isso aqui é a natureza que te dá. Você, dentro da sua criatividade, é que vai fazer. Eu faço isso. Então, eu procuro fazer sempre. Por exemplo, as mais bicudas assim, o que eu vou fazer? Vou fazer luminárias. Luminárias. Aí eu vou colocar um soquete de lâmpada, vou dar um acabamento, tá? Aí o acabamento vai do pano que você precisa, ou que você goste. Dentro dela eu vou dar uma pintura e aqui um acabamento para que entre a lâmpada. Aí ela vai virar uma luminária. Pode ser assim, pode ser nesse modelinho, juntas, pode ser uma luminária assim, entendeu? E essa é a parte da luminária. Para que fique um balãozinho desse, aí o que eu faço? Eu dou acabamento, aí vai da minha criatividade. Eu sempre fiz isso. Pego um lápis, começo a rabiscar, e aí eu vejo o preenchimento das pinturas. Tá vendo? Olha só. Aí, cada lugar desse seria a cor de uma pintura, que é onde eu faço com a cabaça. A cabaça eu vou fazer isso, como por exemplo, eu posso estar fazendo uma luminária, certo? Então, essa luminária de estrelinha, sol, é o que eu falei, eu faço da minha criatividade. O balão, depois de processado, aí eu vou fazer os furos para que entre essa cordinha com o cestinho. E dou a cor, essa é uma cor de fundo. No caso desse aqui, eu vou fazer assim, numa cor só, com duas mãos eu dou para que ela fique brilhando. Aí, para brilhar, eu venho com um verniz marítimo que possa estar ficando no sol. E isso, no concreto mesmo, vira o balão. Então, a cabaça, ela é que te dá exatamente o modelo do que você precisa. E a criatividade é a sua, é o que eu faço. Então, um balão desse aqui vira isso aqui. Na cabaça, assim, você pode estar fazendo uma peça, digamos, dessa aqui, uma santinha, por exemplo. Você faz a parte de baixo, a parte de cima vai a criatividade sua, certo? Mas aí você tem uma cabaça, eu peguei uma cabaça e ela acabou, na hora do corte, ela me deu defeito. Então eu tive que cortar ela no meio, porque era o modelo da cabaça. Aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente essa peça aqui, que é o corte da cabaça, certo? Então, depois de limpa, ela vai ficar assim. Essa é a cabaça que cortou e que na verdade virou essa galinha porta-toalha. Aí o que eu faço? Metade dela eu faço uma, metade eu faço outra, dessa cabaça maior, certo? Depois, se eu tiver uma cabaça mais ou menos de pescocinho assim e grande, eu faço o porta-paliteiro e saleiro. Eu corto, limpo, imunizo, do jeito que eu já havia dito e expliquei durante o vídeo, para depois estar colocando o saleiro e o paliteiro. A pintura vai aí da sua criatividade, volto a dizer. Pode ser colorido, pode ser uma galinha, entendeu? Ela pode virar isso aqui, o porta-paliteiro, vira essa galinha, correto? Então, o que a gente faz? De uso diário, certo? Então ela tem utilidade. Ela não é uma coisa que você, não tem utilidade. Tem sim. Aqui é colocado, como eu disse, paliteiro e saleiro, certo? Esse é um. Aí você tem um aniversário, eu preciso de fazer, então aí eu vou pegar uma cabaça pequenininha dessa, que vai virar isso aqui, tá? No caso, as cabaças menores vão ser as vaquinhas, como eu tenho aqui. Aí dá para fazer uma vaquinha, dá para fazer uma girafinha, um burrinho, a gente faz muito. No caso aqui eu aproveitei para o balão, que é o que eu mais faço. Hoje o balão sai muito, então eu faço muito balão. Mas na verdade a gente faz balão, a gente faz bichinhos, a gente faz
santinhos, bonecas, entendeu? Como essa aqui. Então, o que acontece? Para essa parte aqui da boneca, fica até melhor você usar essa cabaça. Então ela já te dá um desenho. E a partir daí você faz a sua criatividade. Eu tenho assim, eu tenho assim. Então sempre você vai aproveitar a cabaça da melhor forma possível. Depois dessa explicação toda que eu dei, do que eu faço e tudo, as colocações, modelos de cabaça, eu venho, então agora volto a explicar como eu faço depois daquele primeiro processo que eu imunizei, que eu lavei, sequei. Aí eu já estou com a cabaça seca. Vou pegar uma lixinha e começar o processo de acabamento. Então ela tem algumas imperfeições. O que eu vou fazer? Eu vou lixar. Lixar. Você vai passando a mão, então você vai tirando todas as imperfeições, porque a peça fica bonita, como eu havia dito lá no balão. Para que o balão fique bonito. Para ficar a boca bonita do balão, você apoia, no caso aqui, você acha que está ruim, então você está vendo que tem um certo acabamento, certo? Aí você vem e vai raspando na medida do possível que você precisa e que fique perfeito. Não está perfeito, então você pode também fazer isso aqui. Segura a cabaça, é o que eu faço, certo? E vou dando acabamento para que a boca fique perfeita. Por quê? Depois eu vou fazer a furação para colocar as cordinhas do cestinho. E para isso eu não posso deixar nada errado. Se ela tiver alguma ondulação, você vai tirar a ondulação dela e continua olhando imperfeições. Por dentro não tem como você dar um acabamento, mas você pode estar virando a lixa e fazendo isso aqui, ó, para tirar só alguma coisinha que você acha que está errado. Tira a limpeza e olha só, aparecem as imperfeições e você vai lixando. Se não, depois que você aplicar a tinta e começar a pintura, aí vai ficar feio. Então você começa aqui, você faz tudo isso, tira manchas, para não danificar a sua peça na hora que ela estiver pronta. Vocês percebem que, olha, tá vendo? Está ficando perfeita. Isso é da natureza. A cabaça te dá a parte lisa, como ela pode te dar alguns probleminhas onde você vai solucionar com uma lixinha. A lixa não precisa ser grossa, pode ser uma lixa fina, lixa de madeira ou de parede mesmo, tá? Nada grosso para você não danificar a cabaça, tá? A partir disso você percebe que ela está ficando lisa, para vir receber a tinta e os desenhos que você vai fazer. Mas o ideal é isso, tire tudo, principalmente na cabaça, na cabeça dela, tá? A cabaça tem a cabeça aqui, então você tem que limpar. Você percebe que ela está lisa, mais algum processo aqui, e já a nossa cabaça vai ficar pronta para a pintura. Mesmo que ela tenha algum buraquinho, alguma coisa, você pode estar lixando, tá? Isso aqui é um serviço gostoso, fácil, tranquilo para você estar fazendo, certo? Aí muito bem, aí você vem aqui, eu vi aqui que tem uma pequena imperfeição, mas aí eu posso estar lixando de novo, e isso é muito criterioso, muito fácil também de fazer. Ah, mas está torto, na hora de eu cortar, eu cortei errado, eu cortei torto. Não, você tem, eu sempre melhoro aqui. Se eu cortei errado, eu vou com uma pequena lixinha
eu vou deixando perfeito, certo? Liso, tá? Eu não posso mexer muito nessa parte, eu não mexo porque eu tenho que furar, vou mostrar para vocês, furando para estar colocando as cordas coloridas com o cestinho. Tá? Olha só. Tá vendo? A cabaça ela tem muito tempo de vida, mas desde que você cuide dela, trate, entendeu? Olha só. Ah, mas ela tá com umas manchinhas aí. Não, isso aqui na pintura você tira tudo, porque isso já foi lixado. É o que eu faço, para tirar as imperfeições. Opa, escapou, faz parte. Mas tudo bem. Lixado, depois de lixado, vocês viram que lixado, tirar as imperfeições e tudo. Agora nós vamos furar, que é o próximo processo de estar colocando as cestinhas, tá? do balão, as cestinhas do balão. Para isso, o que eu faço? Eu meço, eu uso sempre assim, tipo uma cruz. Então eu venho aqui, faço exatamente isso aqui, olha. Eu vou pegar, eu tenho um furador que eu mesmo fiz, especial só para isso, porque não pode ser coisa muito pesada e nem furadeira, porque senão fica uma coisa muito mecânica. Aí o que eu faço? Eu faço o primeiro furo aqui. Esse furo, ele tem que estar distante da boca. Aí eu pego, faço isso aqui. Muito bem, furei, certo? É o primeiro furo. Para que dê os 4 furos, que são 4 cordinhas, eu vou virar aqui, vou fazer isso aqui, para sair exatamente no nível. Aí vem aqui, escolho aqui, essa parte, e furo. Furei, mais um. Aí vocês percebem que está na mesma direção. Agora vamos aos outros dois. Escolho aqui mais ou menos o meio, meço e faço isso. Mais um furo. Por quê? Esse processo, eu vou fazer isso para estar passando para minha esposa, a Luísa, né, que vai depois dar o acabamento e vai colocar as cordinhas. Então aí agora vocês percebem que na mesma direção, nada torto, porque senão vai ficar muito feio o seu balão, né? Então vocês percebem que, olha só, ficou certinho, tá vendo? Todos os furinhos são os 4, e esses 4, eles casam assim, em cruz, certo? Daí você vai passar a cordinha para estar virando o balãozinho. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como eu dou o branco. Mas, para que o balão fique pendurado, eu preciso fazer o 5º furo. Esse furo eu vou fazer na cabeça, no meio da cabeça da cabaça. Por quê? É onde você vai passar a linhazinha, vai passar o cordão, para estar pendurando o seu balão, que fica penduradinho assim, certo? Então, para que fique assim, eu vou ter que fazer esse furo central na cabeça. Esse é um furinho mais demorado, por quê? É um furo que você tem que usar um pouquinho mais de força. Se você tiver uma broquinha de furadeira, melhor para você. Eu uso o furador. A parede em cima da cabaça, vocês podem perceber que é bem mais grosso. Então, demora um pouquinho, tá? E paciência. Não queira fazer rápido, porque além de se machucar, ainda você vai estragar a peça. A peça está praticamente já entrando no seu limite de ficar pronta. Muito bem. Feito o furo, esse é o furo da linhazinha. Aí, toda furada, toda acabada, aí a gente deixa aqui.
Aí eu venho com ela exatamente pintada. Eu dou um fundo branco, já está furado, vocês percebem, já está furado na cabeça, como eu fiz. Agora eu vou passar pro finalmente. O finalmente vai ser o seguinte, vai ser um desenho da sua criatividade, que aí no caso eu vou pegar um lápis e vou fazer os desenhos, tá vendo? Tá pronto. Agora vai aí, você usa da pintura, faz listrado, faz abstrato, faz o que você quiser, certo? Então, esse aqui tá prontinho para virar um balão. Pode ir. Muito bem, gente. Vocês viram passo a passo daquilo tudo que eu expliquei. Esse foi no decorrer da minha vida, entendeu? A cabaça está aqui, eu faço muita coisa. E diante de todo esse vídeo, eu mostrei um pouco daquilo que eu faço durante esses anos. Faço isso também para o sustento meu e da minha família, tá? Então eu quero agradecer por vocês estarem vendo esse vídeo, por vocês verem que a gente tem muito trabalho, mas é gostoso. O final disso tudo só tem a agradecer, tá bom? Um abraço, obrigado.